Olá! Sou a professora Daniela Arboit, aqui do CPC Concursos, e vim revisar alguns conteúdos do programa da prova do Canoas Prev para te ajudar a fazer uma ótima prova. Algumas questões são bem características da Objetiva Concursos, que é a banca organizadora. Então a gente vai fazer juntos questões de provas recentes para relembrar os tópicos do programa e te ajudar aí na prova domingo, tá bom? Questão 1. Certo restaurante oferece 5 opções de refeições com carne. Supondo-se que 3 amigos, André, Bruno e Carlos, vão a esse restaurante e que cada um irá escolher uma refeição diferente dos outros 2, ao todo, de quantas maneiras eles podem realizar os pedidos? Temos aqui um problema de análise combinatória. Em análise combinatória, vamos dividir basicamente em 2 grupos de problemas, tá? Quando a ordem importa, a gente pode fazer pelo princípio fundamental da contagem. Então, quando a gente tem funções diferentes, posição numa fila, alguma coisa que diferencia as pessoas ou que vai ser escolhido, a gente pode fazer só multiplicando, que é o princípio fundamental da contagem. Se não tem nada que diferencie os elementos que a gente vai escolher, que vão compor aquele grupo, daí tem que ser uma combinação. Nesse caso, para a escolha do prato, a gente tem 5 opções diferentes para o prato, né? São 5 opções que o André, o Bruno e o Carlos vão escolher. E essas refeições, elas serão diferentes. Embora existam 5 opções, cada um deles tem que escolher um prato diferente. Então, quando o primeiro vai escolher, ele tem 5 opções. Qualquer uma daquelas 5 opções pode ser escolhida. O outro vai ter 4 opções. E o terceiro vai ter 3 opções. Então, 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Tá? Isso é princípio fundamental da contagem. Também chamado de princípio multiplicativo. Então, por exemplo, o André escolher o prato 1 ou o Bruno escolher o prato 1 é diferente. Então, os mesmos pratos 1, 2 e 3, se eles forem distribuídos entre os 3 rapazes de forma diferente, serão agrupamentos diferentes. Então, é isso que significa a questão de importar a ordem. Tá? Os mesmos 3 pratos escolhidos, se a gente trocar entre eles, entre o André, o Bruno e o Carlos, eles trocarem entre si aqueles pratos, serão distribuições diferentes dessas refeições. Tá? Então, a gente tem aí 60 maneiras diferentes, que é a alternativa A. Então, um tipo de problema de análise combinatória, comum nas provas da Objetiva. Questão 2. Pedro vai viajar e quer levar 3 camisas. Sabendo-se que ele possui 7 camisas para escolher, ao todo, de quantos modos distintos Pedro pode fazer essa escolha? Olha a situação, o Pedro tem 7 camisas e vai escolher 3. Pensa comigo, a ordem dessas 3 faz alguma diferença? Ele tem 7 camisas e vai escolher 3 delas para levar na viagem. Se ele escolheu, por exemplo, preta, azul e a verde, é diferente de ele escolher a verde, a preta e a azul? Não é, né? Não é. Isso não está escrito no enunciado, isso faz parte da interpretação do problema. Verificar se a ordem importa ou não. Aqui, as mesmas 3 camisas, se ele só trocar a ordem delas, continua sendo o mesmo conjunto de camisas. Não está escrito que ele vai usar, a primeira camisa que ele escolher vai usar na sexta, a segunda camisa ele vai usar no sábado e a terceira camisa ele vai usar no domingo. Não está escrito isso. Então não diz que ele vai escolher 3 camisas diferentes, uma para usar de manhã, outra de tarde, outra de noite. Não tem. É simplesmente escolher 3 camisas que ele vai levar na viagem. Não tem nada que diferencie, que determine a ordem dessas camisas que ele vai escolher, tá? Então, por exemplo, escolheu camiseta preta, azul, verde.
é a mesma coisa de ele ter escolhido a camiseta verde, a azul e a preta. Ou a azul, a preta e a verde. Tá? É o mesmo conjunto de camisas que ele escolheu. Então aqui a gente tem um problema que é de combinação simples. Não dá para fazer apenas multiplicando, tá? O princípio fundamental da contagem, que eu acabei de usar na questão 1, a gente só vai poder usar quando a ordem faz diferença, tá? Então aqui tem que ser combinação de 7, 3 a 3. Até posso colocar a fórmula depois da combinação, mas a dica é, como é que eu resolvo combinação? O 7, que é o maior, a gente vai abrir 3 fatores. 7 vezes 6 vezes 5. Então, abrir o maior, o número de vezes que o menor indica. Então, abrir o 7. 7, 6, 5, parou aí. No denominador, vai abrir o 3. 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6, dá para simplificar com 6. 7 vezes 5, 35. Então, existem 35 maneiras diferentes para o Pedro escolher essas 3 camisas que ele vai levar. A alternativa D é a correta. Tá? A fórmula da combinação é assim, ó. Combinação de N, P a P. N fatorial dividido por P fatorial, N menos P fatorial. Tá? Então, se você prefere fazer pela fórmula, tudo bem. A fórmula da combinação é essa aqui. Então, o que a gente faz é colocar o 7 aqui no lugar do N e o 3 no lugar do P. Tá? Então, dica, quando for combinação, o que a gente faz é abrir o número maior, o número de vezes que o menor indica. No caso, eu vou abrir o 7, 3 fatores. O que é abrir o 7? É o fatorial do 7, tá? Faz 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. A gente vai abrindo o 7, 7, 6, 5. Parou aqui no 5, porque eu só vou abrir 3 fatores. E no denominador, tem que abrir daí o 3, tá? Então, 35. Quando é combinação? Quando não faz diferença a ordem dos elementos que a gente vai escolher para compor aquele grupo. Por exemplo, se eu vou formar uma palavra, a ordem importa. Se eu vou formar uma senha, a ordem importa. Né? Se a minha senha é 1, 2, 3 e eu digito 3, 2, 1, não funciona. Então, eu vou formar uma palavra, vou formar uma senha, vou colocar as pessoas numa fila, a ordem importa. Se tem funções diferentes, né? Vou escolher uma pessoa para ser o secretário, uma pessoa para ser o auxiliar, uma pessoa para ser o presidente. Se eu tenho funções diferentes, aquelas pessoas que eu vou escolher terão funções diferentes, isso as diferencia, né? Então a ordem importa. Eu vou comer um sorvete com 2 sabores. Escolher chocolate e morango, ou escolher morango e chocolate, é o mesmo sorvete que eu vou tomar, tá? Agora, vamos escolher 2 sabores de chocolate, eu e o meu marido. Então, eu posso ficar com chocolate e ele de morango, ou o contrário, são escolhas diferentes, tá? Então, depende se a ordem importa ou não. Terceira situação em análise combinatória. Então, princípio fundamental da contagem, combinação. Terceiro detalhe sobre a análise combinatória. Uma permutação com repetição. Anagrama é qualquer distribuição das letras de uma palavra, sem importar se forma uma palavra com sentido. Só trocar a posição das letras da palavra, isso é um anagrama. Nesse caso, ó, planeta tem 2 letras A. Tem mais alguma letra repetida aí? Não, né? O P só tem 1, o L só tem 1, o N só tem 1, o E só tem 1 e o T só tem 1. Planeta são 7 letras. 7 letras, sendo 2 letras A. Então, isso é uma permutação com repetição. Se fossem 7 letras todas diferentes, tá? Se fossem 7 letras diferentes,
bastaria fazer 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é o fatorial do 7, tá? Se fossem todas as letras diferentes. Como eu tenho letras repetidas, tem duas letras A, simplesmente trocar um A pelo outro não vai mudar o anagrama formado. Então, eu preciso excluir essas repetições, que se faz da seguinte forma, ó. Fatorial de 7, porque são 7 letras, e no denominador, fatorial de 2, porque tem duas letras A. Então, isso é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Dividido por 2 vezes 1. 2.520, que é a alternativa D. Tá? Então, anagrama é qualquer distribuição das letras de uma palavra, sem importar se forma uma palavra com sentido. O que a gente faz, então, se as letras são todas diferentes, é simplesmente o fatorial do número de letras. Tá? Por exemplo, amor. Amor tem 4 letras, são todas diferentes, então eu faço 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1 e está pronto. Agora, se tem letras repetidas, o que a gente faz é o fatorial do número de elementos dividido pelo fatorial das repetições, de cada uma das repetições, tá? Então, a fórmula ficaria assim, ó, fatorial do número de elementos pelo fatorial de cada repetição. Então, aqui no caso, ficou dividido por 2 fatorial porque tinha duas letras A. Se tem outras letras que repetem também, vão aparecer ali separadamente no denominador, tá? Então, fatorial do número de elementos em cima, fatorial de cada uma das repetições embaixo. Questão 4 que eu separei é sobre conjuntos, é outro tópico do programa da prova do Canoas Prev. Temos o seguinte, ó, inauguração de uma loja, 2 tipos de fichas, A e B, para um grupo de 120 pessoas, de modo que a ficha A dava acesso ao setor de móveis e a ficha B dava acesso ao setor de eletrodomésticos. Então, a gente tem o seguinte, ó, móveis e eletro. Setenta e 75 pessoas pegaram a ficha A, 68 pegaram a ficha B. Olha o que acontece, 75 mais 68 dá 143. Como 143? Se tem 120 pessoas que participaram dessa inauguração. Como 143? De onde vem essas pessoas que tem aqui a mais, ó? 143, mas o total de pessoas é 120. De onde vem essas 23 pessoas a mais? Elas estão aqui, ó, na intersecção. Foram aquelas pessoas que pegaram fichas para eletrodomésticos e para móveis também, tá? Então, na intersecção, ó, essa parte da intersecção, ela está dentro dos 2 conjuntos. Por isso, extrapolou o total. Então, olha a situação. Eram 120 pessoas, 75 pessoas pegaram a ficha A, 68 pessoas pegaram a ficha B. Quer dizer que 23 pessoas, então, pegaram as fichas A e B, ambas. Tá? As 2 fichas. 23 pessoas pegaram as fichas A e B. E é justamente essa pergunta que a questão faz, tá? Quantas pessoas pegaram as 2 fichas? 23, tá? Que é a alternativa E. Certo? Como exercício, pode até preencher aqui o resto do diagrama, tá? Quando o enunciado diz que tem 75 pessoas que pegaram a ficha A, nada impede que algumas dessas tenham pegado também a ficha B. Então, 75 menos 23
52 pegaram somente a ficha A, tá? São 68 que pegaram a ficha B. 68 menos 23, 45 pegaram somente a ficha B. Agora você vai fechar o todo de 120 pessoas. 52 que pegaram somente a ficha A, 23 que pegaram ficha para as duas coisas e 45 que pegaram fichas somente da ficha B, tá? Então, como exercício, vale a pena completar esse diagrama para saber responder a qualquer pergunta do enunciado. Então, nesse caso aí, simplesmente somar e ver o quanto excedeu do total era o suficiente. Minha sugestão, faça aí o diagrama para interpretar todas as possibilidades de perguntas que o enunciado pode vir a fazer. Questão 5. Sabendo-se que a razão entre a quantidade de homens e a quantidade de mulheres em um evento é igual a 5:7, que há mais mulheres do que homens nesse evento e que há um total de 360 pessoas nesse evento. Ao todo, quantas mulheres há nesse evento? Este aí é outro tipo de enunciado que é muito comum nas provas da objetiva. Então é bem importante que você saiba fazer questões semelhantes a esta. Tá? É um tipo de enunciado bastante repetido nas provas, principalmente as mais recentes, tá? Mais recentes que eu digo nos últimos 2 anos aí de provas da objetiva. Então, é um tipo de enunciado muito repetido nas provas da objetiva. Primeira coisa, está escrito aqui a palavra razão. Razão 5:7. Então, primeiro, embora a razão tenha a mesma cara de fração, como é que você vai diferenciar se é uma razão ou se é uma fração? Está escrita a palavra razão, tá? E a razão, ela estabelece uma relação entre duas grandezas. A razão diz tanto disto para tanto daquilo. Então, a gente tem aqui, ó, a razão entre homens e mulheres é 5:7. O que é que isso significa? Que para cada 5 homens existem 7 mulheres, tá? Então eu posso fazer o seguinte, eu sei que tem um total de 360 pessoas. Então a minha sugestão aqui agora é a seguinte. Como é uma razão, tá? A razão tem que ser 5:7. Por exemplo, se forem 50 homens, serão 70 mulheres. Se eu multiplicar o de cima por 10, o de baixo também multiplica por 10 para manter aquela razão de 5:7. Se eu multiplicar por 15, o de cima por 15, eu tenho que multiplicar o de baixo também por 15, para manter essa razão. Eu não sei vezes quanto ainda, então eu vou chamar de K. Tá? Esse K tem a função de representar a proporção. É a constante de proporcionalidade. Então, olha só, vou dizer que o número de homens é 5K e o número de mulheres é 7K. Eu sei o total de pessoas. O total é 360. Então, quer dizer que somando homens e mulheres, dá 12K e isso aqui é 360. Então, 360 dividido por 12, quer dizer que o valor do K é 30. Qual é a pergunta? A pergunta é o número de mulheres, ó, quantas mulheres tem nesse evento. E o número de mulheres era 7 vezes K. Então, quantas mulheres? 7 vezes 30. 210 mulheres. A alternativa D, portanto, é a correta. Então, é muito comum esse tipo de questão nas provas da objetiva, tá? Então, a dica é, quando a gente tem uma razão, a razão 5:7, usa aquela constante ali que fica muito mais fácil de fazer qualquer cálculo para qualquer que seja a pergunta desse tipo de enunciado, tá? Então, era 5:7, eu coloco aqui, ó, 5K, 7K. O total são 12K e segue o baile, tá? Então, se você não sabia resolver essa questão ainda, saiba, porque é uma grande aposta aí para a prova de domingo, tá? Bem característico das provas mais recentes da objetiva. Questão 6. Foi vendido um total de 2.600 ingressos para certo evento.
Sabe-se que 15% desses ingressos foram vendidos para o setor A e 30% dos ingressos do setor A são camarotes. Sendo assim, ao todo, quantos ingressos foram vendidos para o camarote do setor A? Então, setor A foram 15% dos ingressos. 15% de 2.600. Para calcular 15%, um jeito fácil de fazer é o seguinte, ó. 10%, 260. Atenção! Calcular 10% de qualquer valor é só deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Tá? Então não faça cálculos grandiosos para isso, por favor. É importante também dimensionar, né, dar a devida atenção para cada questão. Então assim, se eu quero calcular 10%, é só deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Não vamos passar mais trabalho do que isso, tá? 10% de 2.600 é 260. Muito bem. Se 10% é 260, então 5% quanto é? 10% é 260. Então 5% é 130. 390 são os ingressos vendidos para o setor A, tá? 15% de 2.600. Destes, tá? Destes, 30% são camarote. Então, camarote do setor A. 30% de 390. 10% de qualquer valor, 10% é só deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Então, 10% de 390 é 39. Como eu quero 30%, eu vou fazer 3 vezes 39. 3 vezes 30, 90, mais 27, 117. Então, para essa questão, a resposta é letra C, 117. Porcentagem nas questões objetivas não costuma complicar mais do que isso, tá? É cálculo normal, bastante simples e direto de porcentagem. Poderia colocar o valor já com acréscimo, mas não é comum também aparecer assim. E se aparecer, então deixa eu dar a dica. Em porcentagem, acho que o erro mais cometido, que tem que tomar mais cuidado, é com isso. Se o valor já estiver com um acréscimo de 10%, por exemplo, não adianta subtrair 10% que não volta ao valor que era. Tá? Então, porcentagem nas questões objetiva concursos costuma ser tranquilo. Um cálculo direto de porcentagem. Tá? O mais elaborado de porcentagem são questões como essa que eu acabei de mostrar. Mas, se vier uma questão em que o valor já está com acréscimo, atenção, se o valor já está com acréscimo de 10%, por exemplo, subtrair 10% não vai voltar ao valor que era. Então, cuidado, porque esse erro é bastante cometido. Pode armar uma regra de 3, pode usar as alternativas, mas pegar o valor e subtrair 10% está errado, tá? Então, cuidado. Questão 7 que eu escolhi, a prova de março de 2022, prova bem novinha. Ao arremessar uma moeda comum e não viciada 3 vezes, qual a probabilidade de se obter 3 coroas? Vou usar aqui, ó, C para representar cara e K para representar coroa. Quando eu lanço uma moeda, qual é a probabilidade? Ó, probabilidade da primeira vez ser coroa. Lancei a moeda, qual é a minha chance de conseguir tirar a coroa? 1 em 2. Ou cai cara, ou cai coroa. Lancei a moeda de novo. Qual é a probabilidade desse segundo lançamento ser coroa? De novo, independentemente do que já saiu, quando eu lançar a moeda de novo, tem a mesma chance de tirar a coroa. Ou é cara ou é coroa.
Lanço a moeda de novo. Qual é a probabilidade de no terceiro lançamento obter coroa? A mesma probabilidade. 1 em 2, 1 em 2, 1/2. Então, como são 3 lançamentos, fica assim, ó, 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. 1 em 8. Então, a probabilidade de lançar a moeda 3 vezes e obter 3 coroas é 1 em 8. Nas alternativas, a gente tem respostas em porcentagem. Então, anota aí que é outra dica. Se eu tenho uma fração, isso pode ser tanto lá em porcentagem, quanto pode ser aqui em probabilidade. Eu tenho uma fração e eu quero transformar esse número, esse resultado, para porcentagem. A dica é multiplicar por 100%. Tá? 100% é 1. Multiplicar por 100% não muda o valor numérico, mas muda a forma de expressar aquela resposta, aquele resultado. O 100 dividido por 8 dá 12,5. Então pronto, 12,5%. Esta é a resposta. Letra C, 12,5. Tá? Essa mesma questão, para a gente pensar sobre o que significa espaço amostral, o que significa evento, o que significa o cálculo de probabilidade. Quando eu lançar a moeda 3 vezes, o meu espaço amostral são os resultados possíveis. Pode cair cara, 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 coroa, cara, coroa e cara, cara, coroa, 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 cara, cara, coroa, cara e coroa, coroa, coroa e cara, ou coroa, coroa e coroa. Então, quando a gente lança a moeda 3 vezes, o espaço amostral tem esses 8 resultados possíveis. Destes 8 resultados, qual é a pergunta? A pergunta é obter 3 coroas. Então, isso aqui, obter 3 coroas, é o meu evento. É aquilo que eu quero calcular. É aquilo que eu quero que aconteça. Então, 3 coroas é um resultado num total de 8. Por isso, 12,25%. Tá? Então, de 2 formas diferentes, é um tipo de enunciado comum nas provas de concursos em geral. Tá? Da objetiva também, esse enunciado já apareceu outras vezes em outras provas. Tá? Questão 8. Sabe-se que em certo final de semana, a probabilidade de chover no sábado é 40%. E a probabilidade de chover no domingo é de 80%. Sendo assim, assinalar a alternativa que apresenta a probabilidade de, nesse final de semana, chover no sábado e não chover no domingo. Tá? Um pouquinho diferente essa questão, eu acho ótima. E é a ideia de complementar. Tem 2 coisas aqui que a gente vai usar. Eventos independentes e probabilidade complementar. A probabilidade de chover no sábado é 40%. A probabilidade de chover no domingo é 80%. Mas eu quero a probabilidade de não chover domingo. Então, a gente vai complementar isso, probabilidade de não chover no domingo. Quanto é? Ou chove ou não chove. Se a probabilidade de chover é 80%, então a probabilidade de não chover vai ser 20%. Então, isso é complementar. Se a probabilidade de uma coisa acontecer é tanto, a probabilidade de não acontecer é o que falta para fechar o 100%, é o complemento para o 100%. Tá? Então, a probabilidade de chover no domingo era 80%. Quer dizer que a de não chover domingo, então, é 20%. O que eu quero calcular? Probabilidade de chover domingo
chover no sábado, né? Chover sábado. Ó, chover sábado. E não chover domingo, é isso que eu quero calcular, tá? A probabilidade de chover no sábado e não chover no domingo. Bom, chover no sábado, a probabilidade é 40%. Não chover no domingo, a probabilidade é 20%. E este E é uma multiplicação, tá? Então, a gente vai multiplicar 40% vezes 20%, que é 8%. Duas opções aqui, tá? Duas opções. Se quiser transformar tudo para decimal e fazer 0,4 vezes 0,2, pode ser, tá? Aqui, ó. Eu tenho isso aqui, ó, 40% vezes 20%. Se quiser, então, transformar tudo para decimal, vai ficar 0,4 vezes 0,2, que é 0,08, 8%. Ou, a gente abre uma das porcentagens e deixa a outra na forma de porcentagem mesmo. Assim, ó, 40%, 40 sobre 100, vezes 20%. Deixei o porcento aqui, ó. Vou simplificar, um zero de cima, um de baixo, um zero de cima, um de baixo. Sobrou 4 vezes 2, 8%, tá? Particularmente, a maneira que eu faço é essa aqui. Tá? Eu penso isso de cabeça, eu penso em manter um valor fechado de porcentagem, ó, deixo aqui o símbolo de porcentagem, porque eu quero responder com 1%, né? Então eu deixo 1% aqui e abro só o outro. Porque a ideia de porcentagem, aquele símbolo de porcentagem, ele não pode aparecer, né? Nem desaparecer de graça, ele indica uma divisão por 100. Então cuidado aí só para não colocar o porcento também de graça, ou tirar, porque faz diferença, tá? Então a gente tem aí 8% é a resposta. Questão 9. Em certo time são verdadeiras as afirmações. Qualquer jogador é otimista. Nenhum otimista reclama. Portanto, é correto concluir que nesse time, o que é que acontece? Assim, ó. Qualquer jogador é otimista. Então, o conjunto dos jogadores está dentro do conjunto dos otimistas. Qualquer é equivalente a dizer todo, tá? Todo jogador é otimista. Qualquer jogador é otimista. Nenhum otimista reclama. Então, o conjunto dos que reclamam é separado do conjunto dos otimistas. Nenhum otimista reclama. Quer dizer que se for otimista, não reclama. Se reclama, não é otimista. São conjuntos separados, tá? Quando diz nenhum, ó, nenhum são conjuntos separados. Otimistas separado dos que reclamam, tá? O que a gente pode concluir, então, com esses diagramas que eu acabei de mostrar? O que é correto afirmar? Que nenhum jogador reclama. Letra D é correta, tá? Todo jogador é otimista. E nenhuma pessoa que é otimista reclama. Então, os jogadores que são otimistas, eles não reclamam. Todo jogador não reclama. Nenhum jogador reclama. Letra D é a correta. A respeito de raciocínio lógico, nas provas objetiva, essa parte de argumentos, proposições, negações, equivalências, são menos comuns, tá? É mais raro a gente encontrar alguma questão que peça, por exemplo, a negação da conjunção, da disjunção. Então, embora isso faça parte do programa, dentro de raciocínio lógico, não é o que é cobrado nas provas da objetiva normalmente. Mesmo quando a prova vem lá escrito raciocínio lógico, como é o caso, os conteúdos cobrados costumam ser os de matemática.
Análise combinatória, probabilidade, cálculo de média, essas outras coisas é que são comuns, tá? Então, a gente tem o seguinte, coloquei aqui exemplo 10. Considerando-se a sequência abaixo, formada pela repetição da palavra primavera. Outro tipo de enunciado que já caiu muitas vezes nas provas da objetiva. Cai em outras bancas também, mas nesse momento o que nos interessa são as provas da objetiva. Primavera. Primavera, 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 primavera. Quer saber qual é a letra que vai ocupar a posição? 794. Então, eu tenho aqui, ó, 794 dividido por 9. Por que por 9? Porque a palavra primavera tem 9 letras, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Então, 9, porque são 9 letras da palavra primavera. Então, dividido por 9, a gente vai ter o seguinte, ó. 8 vezes 9, 72 e sobra 7. 74 vai dar 8 de novo, dá 72 e sobra 2. Significa que vai ter 88 vezes a palavra primavera completinha, ó. 88 escrito assim, ó, primavera, 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 88 vezes, tá? E sobram duas letras, que são na ordem as duas primeiras, o P e o R. Então, a letra que ocupa a posição 794 vai ser a letra R. Se sobrasse 1, seria a primeira letra, que é a letra P. Sobrou 2, é a segunda letra, que é a letra R. Sobrasse 3, seria I, e assim por diante, tá? Ó, se sobrasse, resto 1, ó, letra 1. Se sobrasse 2, se sobrasse 3, se sobrasse 4, se sobrasse 5, se sobrasse 6, se sobrasse 7, se sobrasse 8, e aqui se fosse divisão exata, tá? Resto 0. Então, qualquer que seja a palavra, por que eu dividi por 9? Porque primavera tinha 9 letras. Já caiu, por exemplo, a palavra inverno. Então, é exatamente igual, só que inverno tem inverno, 7 letras, vai dividir por 7. Se for verão, verão tem 5 letras, daí divide por 5. Se for outono, outono, 6 letras, né? Então, divide pelo número de letras que compõem aquela palavra. E o que interessa daí é o resto, tá? Resto 1 corresponde à primeira letra. Resto 2 vai corresponder à segunda letra. Resto 3 vai corresponder à terceira letra e assim por diante, tá? Outro tipo de enunciado muito frequente nas questões de provas. Questão 11. Andréia, Bruna, Carla e Daniela são amigas e medem suas respectivas alturas. Sabe-se que Andréia é a mais baixa, ó. Andréia é a mais baixa. Daniela é mais alta do que Bruna e a Daniela não é a mais alta. Então, aqui essa última, que é a mais alta, não é a Daniela. Mas a Daniela não é a mais alta de todas, tá? A Daniela não é a mais alta. Mas eu sei que a Daniela é mais alta do que a Bruna. Então, quer dizer que nas alturas aqui eu tenho a Bruna primeiro e depois a Dani, né? Então, eu só tenho essa opção aqui, ó. Aqui é a Bruna e aqui é a Dani. Portanto, essa última só pode ser quem? A Carla. Então, a mais alta das 4 é a Carla. Então, é correto dizer que a Carla é a mais alta. Letra A. Outro tipo de enunciado que é comum, tá? Organizar por altura, organizar por idade, quem é o primeiro da fila, quem é o segundo, quem é o terceiro. Normalmente, raciocínios bastante simples, tá? Mas precisa ter atenção aí só para não errar. Espero que essa aí tenha sido fácil, né? Questão de uma prova também bem recente. Questão 12. Analisando-se o padrão de construção da sequência numérica abaixo,
assinalar a alternativa que apresenta o próximo termo dessa sequência. Sequências numéricas é outro assunto muito presente nas provas. Não tem fórmula específica. A gente vai observar a sequência e determinar qual é o padrão, qual é a característica que nos permite determinar ali quais são os próximos elementos daquela sequência. É experimentando, tá? Não tem fórmula pronta. Pode ser somando e multiplicando, pode ser multiplicando e dividindo. A gente vai olhar a sequência e tentar identificar esse padrão. Neste caso, ó, 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. 30 vezes 3, 90. 90 vezes 2, 180. Vezes 3, 540. Vezes 2, 1080. Então, o próximo passo é fazer vezes 3. 1080 vezes 3 é 3.240. Então, o próximo termo é 3.240, que é a alternativa B. Nessas de sequência, quase que na totalidade das questões, tá? A grandiosa maioria das questões vai pedir o próximo termo, como é aqui, ó. Qual é o próximo termo dessa sequência? Só fica atento que nada impede que a questão peça qual é o 10º termo, qual é o 15º termo, um termo qualquer, tá? Então, em geral, o mais comum é que peça o próximo termo. Então, vou deixar só mais esse alerta aí de cuidado, que nada impede que a banca pedisse o termo depois daquele. Então, tudo bem, é só seguir o padrão, né? Vezes 2, vezes 3, vezes 2, vezes 3, vezes 2, vezes 3. Se eu quisesse o próximo, era só fazer de novo vezes 2. E depois, vezes 3. E assim vai, tá? Então, só cuidado com a pergunta. O mais comum, o mais frequente, é perguntar mesmo qual é o próximo termo da sequência. Tá? Então, é normal questões como essa, com o padrão de multiplicar e somar, ou multiplicar e dividir, somar e subtrair, enfim. Exatamente como essa que a gente acabou de fazer. Não é fórmula, tá? A sequência, a gente vai observar e identificar um padrão. Tem mais uma coisa que eu lembrei que eu preciso dizer neste pré-prova. Eu acabei escolhendo a questão e não deixei nenhuma de um assunto que é muito comum nas provas da objetiva. Então eu preciso colocar aqui um extra, tá? Que eu não coloquei no material, mas vou precisar colocar aqui, pra gente fazer juntos. Que é falar sobre média, moda e mediana, tá? Média, moda e mediana é outro assunto muito comum nas provas da objetiva. Um conjunto de dados, tá? Vou colocar poucos valores aqui para não ficar extenso demais. 2, 3, 5, 5, 6, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá mais um. Vou botar um 10 aqui de novo, não, vou botar um 11, tá? Tem 8 números. Vou fazer melhor, vou fazer que nem a banca faz. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Fiz exatamente como a banca faz, tá? A banca costuma dar, inclusive, os dados em ordem crescente, como eu coloquei aqui. 2, 3, 5, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15. O que é a moda? O que é a moda? É o dado de maior frequência, aquele que aparece mais vezes, tá? Então, para essa sequência, a moda é o 5, porque ele aparece 2 vezes aqui nessa distribuição de dados. Então, o que é a moda? É o dado de maior frequência, aquele valor que aparecer mais vezes é a moda, tá? Então, nesse caso, o 5 é a moda. Mediana. Mediana é o valor central da distribuição de dados, estando os dados em ordem. Então, se não estivesse em ordem ali crescente, o primeiro passo seria colocar os dados em ordem, tá?
Então, colocar os dados em ordem e a mediana é o valor do meio. Olha o que acontece aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho dois números no meio, que é o 6 e o 8. Ó, fica 4 para um lado, 4 para o outro e esses dois no meio. Então, como tinha 10 números aí nessa distribuição de dados, existem dois valores no meio, que é o 6 e o 8. Então, a mediana vai ser a média desses dois ali do meio. A mediana é 7, tá? Então, mediana, coloca os dados em ordem e pega o valor do meio. Se tiver 5 números, por exemplo, vai ter só um valor no meio. Fica 2 para um lado, 2 para o outro e fica 1 no meio. Quando a gente tem um número par de dados, que aconteceu aqui, né? Eu tinha 10 números, eu coloquei 10 valores, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, como eu coloquei 10 valores, eu tinha dois números no meio. Para saber a mediana, então, faz a média daqueles dois no meio. E a média? A média é só somar e dividir pelo número de parcelas. É só fazer 2 mais 3 mais 5 mais 5 mais 6 mais 8 mais 10 mais 12 mais 11 mais 12 mais 15. Então, aqui dá 5, 10, 15, 30, 50, 60, 71, 77. Dividido por 10, a média vai ser 7,7, tá? Então, a média é só somar todos os valores. Vai fazer 2 mais 3 mais 5. Só conferir aqui. 5, 10, 15, 15, 30, 40, 40, 60, 71, 77. Isso aí, tá? Então, a média aqui vai ser 7,7. 77 dividido por 10. Então, a média é só somar e dividir pelo número de parcelas. Se são 6 números, eu somo aqueles 6 números e divido por 6. Se forem 8 números, eu somo os 8 números e divido por 8. Como aqui eu tinha 10 números, eu somei esses 10 e dividi por 10. Então, média, 7,7. Mediana é 7. E a moda é 5, porque o 5 foi o valor que apareceu mais vezes, tá? Isto aqui merece atenção, cai bastante nas provas objetivo, tá? Normalmente pergunta duas coisas. Pergunta qual é a média e qual é a mediana, qual é a moda e qual é a média, qual é a moda e qual é a mediana, tá? Então, normalmente, a questão dá uma sequência como esta, uma distribuição de dados como esta, e pede duas dessas coisas, média, moda e mediana. Duas dessas normalmente são perguntadas, tá bom? Espero que tenha sido uma boa revisão. Nesse momento, é importante confiar no trabalho que você fez até aqui. Então, agora é só uma revisão, é só um ajuste, é para lembrar de alguns detalhes. E na hora da prova, tem que ter calma e confiança, tá? Confia na tua trajetória até aqui. Tudo que podia ser feito na preparação já foi feito. Agora a prova é só mais uma etapa disso. Você vai lá e aplica os conhecimentos que você estudou, preparou, revisou para fazer uma boa prova. Tá? Então vai com calma, vai com fé. Quem acredita sempre alcança. Fico aqui na torcida, ficamos todos aqui na torcida e aguardando as notícias depois da prova, tá bom? Beijos!